Olá, meninas, boa noite. Boa noite. A gente começa hoje, então, o capítulo 4 do nosso querido livro Coração do Yoga. O capítulo 4, a construção cuidadosa de uma prática de yoga, como o nome já sugere, é um capítulo um pouco mais técnico, né, galera? A gente vai passar por todos os conceitos, mas acredito que a gente não vai conseguir se aprofundar muito porque é um pouco complicado, sem poder demonstrar com o corpo. Mas quem sabe, né, o nosso estudo evolui para uma prática. Sim, sim, esse capítulo aí a gente vai ver que é um pouco mais teórico, né, falando um pouco sobre a prática do yoga, mas a gente vai tentar aí deixar ele um pouco mais dinâmico e, quem sabe, futuramente a gente consegue aprofundar mais nesse tema. Isso. E ele começa, né, trazendo dois conceitos, firmeza e suavidade, né? Firmeza, estabilidade e leveza e conforto, que são dois conceitos que precisam estar em equilíbrio, né, no nosso estilo de vida, na nossa mente, para que a gente consiga fazer uma prática que seja boa, né, que seja saudável, onde a gente não vai forçar demais, deixar a coisa muito rígida, muito dura, nem deixar suave demais, a ponto de que seja fácil de desistir, né, de não tocar para frente. No yoga, assim como na vida, a gente precisa encontrar, né, um equilíbrio em tudo. Não é sobre ser rígido o tempo todo, nem mole demais, como eu falei, exemplificando esses conceitos. A gente precisa desenvolver uma base forte para se apoiar, mas com flexibilidade, né? Porque com certeza a gente vai precisar adaptar com tudo que for acontecendo no dia a dia, em cada fase da vida que a gente está também, né? Se a gente quiser observar isso, a gente pode pensar, por exemplo, na relação que tem na amizade, né? Se a gente pensar numa amizade, por exemplo, que é uma relação onde deve haver firmeza, que é aquela lealdade, a confiança que a gente constrói com um amigo. Mas também a gente precisa conduzir essa relação de uma forma suave, né? Com mais liberdade, para a gente poder brincar com o outro, não levar tudo a sério o tempo todo, senão não funciona. É preciso que esses dois conceitos estejam em equilíbrio para ser uma relação saudável, né? Senão acaba sempre tendo aquela energia de insegurança. Sim, sim, exatamente. E trazendo essa analogia que o Nathan trouxe sobre a amizade, a gente precisa também de um empenho para a nossa prática de yoga, né? Para conquistar essa firmeza e essa suavidade. E dentro disso, para a gente atingir essa firmeza e essa estabilidade, é importante a gente estar inteiramente inteiro, né? Estar presente ali no que a gente está fazendo. O que nos leva para o segundo ponto do livro, que é a gente entender o nosso ponto de partida e o passo a passo que a gente precisa observar para alcançar um determinado lugar. É, é, essa parte do livro, ela é muito interessante, ilustra de uma forma bem clara que não adianta querer mudar sem saber onde a gente está. A gente precisa se olhar de verdade mesmo. A partir desse olhar é que a gente consegue enxergar o nosso plano de autodesenvolvimento. É, Essa percepção ela vai ensinando a gente, né? Reforça, na verdade, que tudo deve ser feito um passo de cada vez. Quando uma pessoa decide ser mais paciente, por exemplo, ela não vai acordar no dia seguinte totalmente paciente. Primeiro, ela precisa observar quando a impaciência surge, né? Respirar fundo nesses momentos, lidar com a situação que está acontecendo ali naquele momento, e é só com o tempo, né, que ela vai conseguir entender e gerenciar essas emoções que vão surgindo a partir desses momentos onde ela percebe que ela fica muito ansiosa. Então, para gente, essa emoção ela só vai ser gerenciada de uma forma mais natural, ao passo que a pessoa for tomando consciência disso, for é, se colocando mais presente no momento atual, para poder perceber
né? De onde que isso vem, de onde desencadeia, não é de uma hora para outra. Não existe atalho para esse tipo de situação. Sim, sim. E é nesse momento, né, do livro, ele diz que não basta só dar passos, a gente precisa, né, saber em que direção que a gente está indo. E também, né, o modo certo. Porque, como diz lá no livro do Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você está indo, né, então qualquer caminho serve. Então, é fundamental, gente, é fundamental que a gente tenha esse direcionamento da prática, né? Para onde é que a gente quer ir? Qual é o nosso objetivo dentro do yoga, né? Principalmente, né, nessas questões internas, né? Porque é onde é que a gente vai estar se modificando, né? Por dentro. E a prática do yoga é isso. Ela vai mudando a gente, e aí tudo do lado de fora muda. E vai chegar um determinado momento em que as outras pessoas elas vão perguntar para você, vão perguntar o que está acontecendo, né? Aí você vai dizer, né? Não, eu estou praticando yoga, né? Por quê? Porque no momento você não teve uma reação numa briga. E aí a importância de a gente colocar essa prática como uma forma de transformação interna. Não, exatamente, Thalita. E dentro desse processo aí de transformação interna, né, o livro traz aí um pouco para a gente sobre a preparação para os asanas, né, que é as posturas que a gente pratica no yoga. E para a gente iniciar esse processo de posturas, de iniciar as práticas, a gente precisa preparar o nosso corpo, né, a nossa respiração, a atenção, e principalmente respeitar os nossos limites, né. Não forçar além que o nosso corpo permite, assim, é fundamental para a gente saber onde devemos adaptar a prática naquele momento, né. É melhor a gente estar firme e confortável numa versão mais simples da postura, do que a gente tentar fazer uma postura mais avançada e acabar se machucando, né? E nesse contexto aqui é importante a gente estar sempre observando, né? Escutar o nosso corpo, né? Se a gente está praticando uma postura ali, está sentindo uma dor mais aguda, um formigamento, uma pressão em alguma articulação ou parte do corpo, é um sinal para a gente parar, né? E eu tenho um professor que ele tem uma frase que é muito famosa, que ele diz assim, recuar é sempre uma opção, né? E não apenas na prática de yoga, na nossa vida também, né? Às vezes a gente insiste ali em alguma questão da nossa vida, em relacionamentos, ou em algum projeto que a gente está inserido, que a gente está vendo que aquilo não está fazendo bem a gente. E a gente, às vezes, insiste, né, em manter aquela situação. E recuar é sempre opção, né? Diante de que a gente reconhece que aquilo está sendo além do que a gente pode naquele momento, a gente sempre pode recuar, né? Recuar é sempre necessário e não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria e maturidade, né? E voltando para essa questão da prática de asanas, não é uma modalidade em si que machuca a gente, né? É a forma com que a gente faz e o nosso ego presente ali na prática de querer alcançar alguma postura, de querer fazer algo além do que o nosso corpo está pedindo, né? E dentro desse contexto aí, o livro traz, inclusive, a importância da gente compensar posturas mais intensas, né? O que ele chama aqui de contraposturas, né? O yoga ensina, ele traz aqui que o yoga ensina que tudo na vida tem dois efeitos, né? Um positivo e um negativo. E a gente precisa estar atento para reconhecer esses efeitos, para a gente enfatizar os efeitos positivos e neutralizar os negativos. E isso na prática de yoga, né, na prática de posturas, a gente encontra fazendo posturas para neutralizar uma postura mais intensa, que ele chama aqui de contrapostura. Você realizar uma postura que te exigiu bastante ali, por exemplo, uma investida sobre a cabeça, né, ficar de cabeça para baixo, é importante que a gente faça uma contrapostura para compensar essa tensão que a gente traz para o pescoço, aqui para a cervical, né? E o que ele traz aqui no livro, que não é apenas avançar passo a passo em uma meta, a gente precisa certificar de que nenhuma tensão vai ficar e que nenhuma tensão vai ser levada para a próxima postura. Então, se a gente faz alguma postura e sentiu alguma tensão, a gente faz alguma coisa para aliviar essa tensão, para que a gente possa ir para a próxima postura um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, né? As posturas de yoga não podem afetar a nossa prática e nem o nosso dia a dia, né? A gente precisa realizar ali as práticas sem nenhum efeito prejudicial. E eu digo isso porque isso já aconteceu comigo numa prática pessoal, né? Eu realizava muito investida sobre a cabeça e eu acabei tendo uma questão na minha cervical, né? Eu precisei até fazer uma punção na cervical porque eu não compensava. Eu apenas ficava praticando investida sobre a cabeça sem fazer nenhuma compensação. Então, dentro disso que ele trouxe aqui, é muito importante que a gente se observe sempre e que a gente tenha uma prática mais segura e que a gente consiga sempre neutralizar algo negativo das posturas de yoga.
Nossa, interessantíssimo, né? Uma pessoa, a importância aí do professor, de um planejamento da aula, né? Então, o que Carol trouxe aí é de fundamental importância, né? Porque a prática, ela tem uma sequência, né? Então, ela vai depender das necessidades da pessoa, né? E no yoga existem infinitas posturas, né? Dizem que são mais o tanto de gente que tem na Terra é o tanto de postura, né? Que Shiva fala. Por quê? Porque cada postura ela vai se adaptar à realidade de uma pessoa, né? Não quer dizer que essa postura ela tá é certa ou errada. Então, cada um vai fazer uma postura mais adequada para o seu corpo. E o livro, ele fala muito isso, né? Sempre adaptar a nossa realidade, ao nosso corpo. Pergunta também, no livro ele bota, né, muito essa questão do objetivo, né? Qual é o seu objetivo dentro dessa prática, né? E vem trazendo ali essa questão do objetivo, das práticas dinâmicas, das práticas estáticas, né? Então, a prática, quando ela é mais dinâmica, ela é mais em movimento, quando ela é estática, ela é mais parada, né, como o próprio nome já diz. E aí ele explica no livro que a gente deve iniciar, então construir aqui é mais uma questão técnica, como o Nathan disse, né, mais para esse lado do professor, né? Então, o professor ou essa pessoa que está construindo a sua prática, ela vai iniciar com uma sequência dinâmica, mais movimentação, e depois vai aumentar a intensidade. A intensidade seria permanecer, você ficar parado naquela postura de yoga, né? Por quê? Porque as posturas dinâmicas, elas vão aquecendo o corpo, e as mais paradas, elas vão ser deixadas para o final. Para o quê? Para que a pessoa... Porque essa parte mais parada é o desafio dentro do yoga. Pode falar, Nathan. Nessa parte é muito interessante porque desde o início, né, a gente vê que o yoga é sair de um lugar e chegar no outro e que a gente já viu algumas vezes aqui que a gente não chega pronto, né? Às vezes a gente tem que preparar o próprio corpo, a nossa mente, e quando ele fala, né, dessas dinâmicas entre começar com posturas dinâmicas para poder soltar algumas partes do corpo, para você ir se inteirando até chegar nas posturas estáticas e conseguir, né, ficar confortável ali e fazer uma prática um pouco mais completa, exemplifica também, né, o que a gente vê, a evolução que o yoga traz para a vida da gente. Certo. E também, quando tu estava falando aqui, né, eu vi aqui na página 72 do livro, que tem uma parte que diz assim, ó, por todas essas razões, a prática dinâmica de asana, ela deve ser parte essencial de toda a sessão de yoga, seja você um iniciante ou um praticante avançado, porque eu pensava isso, que quando a gente era praticante avançado, aí a gente ia ficar ali, né, só nas práticas mais de permanência, mais parados, né, então, segurando uma determinada postura, né, como Carol falou, a invertida, ficar ali por vários minutos, né, mas não, tanto quando você já vai avançando, né, que já pratica há muito tempo, você também é necessário fazer esses movimentos dinâmicos, isso porque vai soltar o corpo, né, vai liberando as tensões. Eu queria, né, ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês, né, para que vocês consigam entender melhor o que eu estou falando. Vocês conseguem ver minha tela? Está Sim, abrindo aqui? Então, aqui, ó, abriu. Sim, para mim também. fala de objetivo, isso aqui eu tirei do livro mesmo, a figura 13, né? Então, quando a gente fala de objetivo, o objetivo, vamos dizer, de uma aula seria fazer essa postura aqui, né? Esse aqui é um bem profissional, né? Bem avançado. Esse aqui é tipo eu, né? Mas chegando lá, né? Então, para que esse é o objetivo da aula, você chegar com a testa em direção às canelas ou ao joelho.
E como é que a gente começa? Então, essas figuras eu tirei mesmo do livro. Inicia em pé. E aqui aí a gente tem um movimento dinâmico, que é isso que eu estava falando para vocês. Então, ele está em pé, puxa o ar, ela leva as mãos lá para cima, solta o ar, desce com as mãos em direção ao chão. E esse movimento, né, de levantar as mãos puxando o ar e descer com as mãos até o chão, esse movimento de expirar, inspirar, esse movimento dinâmico, vai fazer com que solte o quadril, né? Então, aí a gente já vai soltar um pouco o quadril, soltar as costas, liberar um pouco a parte de trás das pernas, né? A posterior da coxa. Aqui é também um movimento dinâmico, só que já é com a perna aberta, como se fosse um triângulo, mas da mesma forma. Puxo o ar, minhas mãos vão lá para cima, solto o ar, minhas mãos vão lá para baixo e a minha testa ela vai em direção ao joelho. E aí, esses movimentos dinâmicos, aí a gente vai fazer várias vezes, 4, 5, 6 vezes, para soltar mesmo o corpo, soltando. Outro movimento aqui da figura 4, então, a gente está na postura da mesa, né, em 4 apoios, e senta nessa outra postura aqui, que é a postura da criança. E aí, levanta a postura da mesa, senta a postura da criança, soltando ainda mais o meu quadril. E aí vem a postura 5, que vocês observam aqui, uma pausa, um descanso, porque a gente está em movimento, né? Estou falando aqui mais rápido, né? Para não ficar chato. Mas para descansar, porque o corpo está se movimentando, soltando ali tensões. Então, descansa em Shavasana. Isso é o que ele recomenda. Depois, aqui eu já estou bem próximo daquela minha postura do meu objetivo. Então, só que eu estou fazendo em movimento. Boto as mãos para cima, mãos chegando no pé. Puxo o ar, solto o ar. Como está aqui na figura 6. Isso em movimento, dinâmico. Até que eu chego no meu objetivo. Olha aí. Por quê? Porque eu soltei o meu corpo. Eu não cheguei já querendo alcançar essa postura, porque é uma postura muito difícil. Não, eu fui fazendo vários movimentos dinâmicos antes, me movimentando para soltar o meu corpo. E aí, fiz a minha postura, permaneci lá, vamos dizer, 1 minuto, 2 minutos, de acordo com o que eu vou aguentar, respirando sempre. E aí, para compensar, percebam que aqui o meu quadril, né? Então, o meu tronco, ele vai para frente, então eu estou fechando o meu quadril com o tronco e a perna. Nessa postura aqui, que seria a de compensação, eu estou fazendo movimento dinâmico, mas estou abrindo o meu quadril. Né? Então, como se fosse o contrário dessa postura aqui, da 7. E aí eu fiz esse movimento, né, dinâmico para compensar, e por fim, eu vou para o meu descanso final, que é o conhecido Shavasana, né, a postura aí do morto, e aí eu vou descansar. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, né? Parar aqui a apresentação para olhar meus amigos. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, né? Porque aí a gente vai falando tão abstrato, e aí as imagens eu acredito que faça com que a gente relembre. Quem não tem o livro também aí que está acompanhando com a gente pode entender melhor o que a gente está conversando. Não, eu adorei, Thalita, a forma com que você trouxe, você explicou, ficou bem dinâmico, assim, eu acho que para quem não tem um livro, consegue acompanhar bem aí essa explicação que você trouxe. E dentro de tudo isso que a Thalita trouxe, né, sobre essas posturas, né, o fio condutor de tudo isso é a nossa respiração, né, ela é o que conduz todo esse processo que a Thalita explicou aí de fazer as posturas, né, tanto dinâmica quanto estática, a respiração sempre vai estar guiando a gente nesse processo, né, e o livro traz aqui, né, que a gente pode trabalhar os efeitos da nossa respiração conforme o nosso objetivo, né, ele traz aqui que prolongar a expiração, que é soltar o ar, e reter depois dessa expiração, ajuda no processo de limpeza do corpo, né, porque ele revitaliza os órgãos, em especial a região abdominal. E ele traz também que prolongar a inspiração, que é quando a gente puxa o ar e retém essa inspiração, ele traz um efeito mais energizante, de aquecer o corpo, né? E a gente pode utilizar quando a gente está um pouco com a energia mais baixa, sentindo um pouco mais cabisbaixo, né? E o livro enfatiza muito a importância da gente trabalhar primeiro a exalação, soltar bem o ar, a gente sentir que está soltando bem o ar,
Depois que a gente sentir que isso está bem trabalhado na gente, que a gente está fazendo isso com bastante qualidade, a gente começa a trabalhar mais a nossa inspiração e a retenção das inspirações, né? Porque ele diz aqui até frases do livro: para receber o que é novo, energia fresca, devemos primeiro liberar o que é velho, né? E isso se reflete muito na nossa vida também. Às vezes a gente fica só querendo preencher os espaços da nossa agenda, querendo incluir mais afazeres, incluir mais checklists, mais responsabilidades, e a gente não abre espaço para o novo, né? A gente precisa realmente soltar um pouco e abrir espaço para o que vem novo, né? Porque a nossa vida é isso. Se a gente fica sempre querendo preencher a nossa agenda com mais afazeres, a gente não libera espaço para o que vem de novo, né? E trazendo esse conceito para a respiração ainda, é importante lembrar que a respiração ela nunca deve trazer um desconforto para a gente. A pessoa ela deve ser capaz de observar tranquilamente a respiração dela durante a prática, e se alguma das fases atrapalhar a próxima, né, se eu inspiro muito e eu já solto ar rapidamente e já quero inspirar novamente, isso mostra que eu ainda estou um pouco desconfortável com esse processo. Então, eu preciso parar, respirar novamente e trazer mais conforto para a respiração, né? A gente vai trabalhando isso aos poucos até a gente encontrar mais conforto na nossa respiração. Perfeito. E chega numa parte do livro, né, concluindo a questão da importância de observar a respiração, é a questão da gente descansar também entre os asanas, né, que são as posturas. Quando a gente pensa, né, em estar fazendo alguma postura de yoga, principalmente eu percebo que é um hábito, um pensamento de quem está começando, é sempre performance, é estar ali, mas o descanso no meio, né, de uma sessão, de uma aula de yoga, ele é importante. E um dos sinais que ele começa citando aqui nessa parte do livro é que a gente precisa descansar sempre que perder o controle da respiração ou sentir fadiga, né? São os primeiros sinais, a gente não tem que ficar forçando o corpo. É importante, né, fazer esse descanso na transição entre as posturas, principalmente, né, se você está fazendo uma postura em pé, vai fazer uma deitada, depois uma invertida. Nessa transição, quando você vai mudar muito a posição que está o seu corpo ali, é fundamental, porque o descanso ele é tão importante que ele que vai te permitir sentir o efeito que essas posturas, esses asanas, né, estão trazendo para o seu corpo. E esse descanso também, que é um ponto muito interessante que ele traz aqui, é muito necessário antes da gente começar a fazer os pranayamas, que são os exercícios de respiração dentro do yoga. E aí ele cita aqui no livro que, por exemplo, em cada 15 minutos de asanas, a gente tem que fazer entre 2 ou 3 minutos de descanso. E se a gente estiver fazendo, por exemplo, uma aula um pouco mais longa, de 1 hora, pelo menos 5 minutos de descanso entre as posturas. A gente não pode desrespeitar, tem que ter atenção total durante dos sinais, né, que o corpo ele vai mandando para a gente. Sim, e disso que o Nathan falou, né, e tanto da respiração, que a Carol estava falando, aqui também no final do descanso, respiração, que o Nathan disse, a gente lembra a importância do professor, né? Então, o livro, ele traz isso. Que o próprio livro diz, né? Os livros, eles ajudam, mas não substituem um bom professor. E o bom professor é que ele vai lhe dando lhe colocando esses lugares de descanso no meio da prática, colocando dentro de uma respiração mais adequada para aquele asana, né? Então, o professor, ele ajuda a perceber as capacidades ocultas e guia a prática individual. Então, essa é uma das funções do professor. E aí, a gente, às vezes, não quer descansar, né? Quer estar ali naquele movimento, né? E o corpo, ele precisa desse lugar de descanso, né? Precisa parar ali para, né, o corpo voltar ao normal, até mesmo para a pessoa não se lesionar, né? Então, tá aí a importância. E o yoga, ele é uma prática de autoinvestigação. E aí a gente vai vendo as nossas próprias percepções limitadas. Então, o yoga, ele tem esse papel e é o professor que vai fazer com que a gente caminhe melhor nessa jornada.
Sim, exatamente, Thalita. E complementando tudo isso que o Natan e a Thalita falou, né, o livro traz para a gente sobre a melhor hora de praticar o yoga, que seria ali logo pela manhã com o estômago vazio, né? E logo após essa prática de yoga, a gente permanecer ali 2 ou 3 horas para realizar a nossa refeição, para a gente manter ali a energia que a gente fez durante a prática. E é importante sempre que a nossa prática ela seja planejada para aquilo que a gente está precisando naquele dia. Se a gente está precisando mais de equilíbrio, se a gente está precisando mais de energia, a gente faça uma prática planejada para aquilo que o dia está pedindo para a gente. Né? E se o nosso tempo for curto, a gente pode realizar uma prática mais com sequência menor, uma sequência com menos posturas, para que a gente consiga atingir o objetivo daquele dia, que pelo menos a gente consiga manter aí a prática sempre com regularidade. É isso. Sim, e realmente, né, aqui a gente tem muitas recomendações no livro, né, e aí a gente vai também adaptando a nossa rotina, né, a nossa vida. E como a gente conversou no início, é um livro muito um capítulo, desculpa, um capítulo muito técnico esse, né? Então, a gente vai tentando simplificar e refletir aqui melhor em cima de tudo que foi passado nessas páginas. E aí a gente já vai caminhando para o final do nosso encontro, né? Então, aí a gente vai dizer as nossas percepções finais, né? Então, eu vou pedir para o Natan começar aí falando, por favor. Sim, gente, apesar dessa abordagem um pouco mais técnica, esse capítulo ele é muito interessante porque ele faz com que a gente traga percepção para como a gente encara tudo isso, né? Para a gente entender que existem boas práticas, né? Não é só simplesmente buscar performance, já querer se contorcer todo. Pensando sobre isso, eu lembro muito de mim mesmo quando comecei a praticar. Eu sempre tive uma boa flexibilidade, eu era uma pessoa mais jovem quando eu comecei, então, assim, tem aquela disposição, aquela energia, vontade, né, de projetar uma postura corporal bacana, e a gente vai vendo que não é assim, é pouco a pouco, é uma observação, como a Thalita falou agora há pouco, né, uma prática de autoinvestigação, não é igual para todo mundo, e que até para você fazer, né, de uma forma correta, saber coordenar a respiração entre cada postura que você vai fazer, é preciso estar sempre olhando para dentro, pensando nos seus limites, onde você quer chegar e ter paciência, né, e conquistar, digamos assim, essa postura. Então, apesar de ser um capítulo técnico, ele também é muito filosófico, na minha visão. Bom, e o que eu achei desse capítulo, né, apesar de a gente ter falado que ele é um pouco mais teórico, falando sobre as posturas, sobre como a gente constrói a nossa prática, o que eu trouxe, assim, de ensinamento dele, o que eu mais aprendi aqui foi que realmente cada dia a gente tem que buscar o objetivo da nossa prática, porque a gente é diferente a cada dia. E se, por exemplo, eu estou com um momento passando por insônia, eu vou procurar umas práticas que me tragam mais relaxamento, mais apaziguamento da minha mente. Se eu estou passando por um período de menos energia, eu vou buscar uma prática que me traga mais energia. Então, isso tudo que a gente aprendeu vai nos trazer o que o Nathan trouxe, né? Da gente aprender a se auto-observar e perceber o que a gente precisa naquele dia, né? Sem querer fazer algo pronto, uma caixinha pronta, né? E como a Thalita trouxe para a gente, o professor ajuda muito, muita gente nesse processo. Se a gente tiver um professor que nos ajude a fazer essa caminhada, é muito mais fácil. Então, o que esse capítulo trouxe para mim é muito disso, né? A gente aprender a se observar todo dia e construir uma prática que nos leve para o objetivo que a gente precisa. Não aquele que a gente quer, mas o que a gente precisa naquele momento. Perfeito. Realmente, então, capítulo 4, né, finalizando aqui a construção cuidadosa de uma prática de yoga, né? Então, nós passamos aqui nossas percepções, nossa compreensão em relação a esse capítulo e agradecemos a presença de quem esteve até aqui no final e eu sempre sou muito grata de estar junto com o Natan, com a Carol, então quero desejar uma boa noite
aí para vocês e para quem estiver assistindo, né? Boa noite, bom dia, seja lá qual horário for. Então, até mais, até a próxima. Até. Até, pessoal. Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.